Coloco aqui metaforicamente, então, a ideia de três pilares, ou seja, precisamos responder, então, a três bases que fundamentam uma teoria praticada, baseada em evidências. Então, nós vamos construir esses três pilares. Quando nós olhamos para a psicanálise e percebemos que a psicanálise cumpre esses critérios, porque hoje, ao contrário do Freud, nós conseguimos estudar a psicanálise a partir de tecnologia, avanço científico e pesquisa neurocientífica, nós podemos então dizer e chamar isso de neuropsicanálise. E aqui já é um ponto importante. A neuropsicanálise, aquilo que nós intitulamos como neuropsicanálise, não é mais um campo ou algo diferente da própria psicanálise. Aqui nós estamos falando da mesma psicanálise que o Freud praticou, que o Freud ensinou, que o Freud teorizou e que o Freud fundamentou. Estamos falando da mesma. Não há uma distinção. A neuropsicanálise não entra como mais uma escola ou uma prática diferente da psicanálise em si. Ela é a própria psicanálise por esse olhar da neurociência. Então, se você é um psicanalista hoje e você domina, se você tem conhecimento sobre esses dados que eu vou trazer agora, tem conhecimento, tem manejo, formação para praticar isso na clínica, você, de certa forma, já está praticando o que nós denominamos como neuropsicanálise. Importante dizer isso porque muitas pessoas entendem que a neuropsicanálise se fundamenta com eu conhecer a neurociência em geral e, de certa forma, ter uma formação psicanalítica. Não. A neuropsicanálise não é a junção de qualquer tipo de neurociência com a psicanálise, porque muitos tipos de neurociências não estão interessadas na psicanálise, não estão interessadas na subjetividade, não estão interessadas no ser-mente. Muitas neurociências estão interessadas em estruturas cognitivas, em o cognitivismo para definir quem o indivíduo é. Estão interessadas em escalas que medem a instância, a atividade também cognitiva para fundamentar quem o indivíduo é. Outras abordagens estão muito comprometidas com um comportamental. A ideia da neurociência cognitiva, juntamente com a neurociência comportamental, é fundamentar o comportamento desse indivíduo e descrever a partir desse comportamento quem o indivíduo é. Aqui nós estamos dialogando com uma ideia de neurociência afetiva. Neurociência afetiva é o que vai se interessar pela subjetividade, é o que faz a triangulação da saúde mental e diz que não. Nós não podemos trabalhar com saúde mental se nós não considerarmos o comportamento, como o behaviorista já considera aquilo que o indivíduo faz, como ele age no ambiente. Mas nós não podemos, de acordo com a neurociência afetiva, consolidar o método de tratamento sem considerar também as instâncias cognitivas, o neocórtex, que é a instância mais racional cognitiva de um indivíduo. Mas existe um outro ponto que essas duas abordagens ignoram, que é a ideia da subjetividade, que é a ideia do afeto, que é a ideia do inconsciente. Precisamos considerar que existe um ser que sente. Dentro da ideia de um padrão cognitivo, de um comportamento que diagnostica alguém como TDAH, como um TEA, esse ser com TEA, esse ser com TDAH, ainda continua tendo uma subjetividade, ainda continua tendo uma capacidade de sentir que não é idêntica às outras pessoas com o mesmo diagnóstico. E é essa triangulação que a neurociência afetiva faz. Ela considera o comportamento, considera a instância cognitiva e também considera o afeto, a subjetividade, a mente. Essa é a triangulação perfeita para a gente trabalhar com o que a gente chama de saúde mental. E é isso que a neuropsicanálise se fundamenta, é esse conhecimento que a neuropsicanálise busca. Então, estamos falando da própria psicanálise, não há diferença aqui, é a própria psicanálise, mas hoje estudando os nossos conceitos psicanalíticos à luz das metodologias neurocientíficas que o Freud tanto desejava. Então, vamos juntos construir esses três pilares para sustentar essa teoria psicanalítica como uma teoria baseada em evidência científica. Antes de adentrar, então, essa informação, eu recorro aqui, tá, ao que eu disse para vocês. Sempre que eu vou falar para psicanalistas, em especial para psicanalistas que ainda têm uma dificuldade em compreender os fundamentos e as razões pelas quais a psicanálise deve dialogar com a neurociência, eu recorro ao próprio Freud, lá no seu divã, em 1920, escrevendo uma coisa muito importante que hoje é a fundamentação desse trabalho e todo o trabalho que o Dr. Mark Solomons constrói. O Freud vai dizer no seu texto, para além do princípio do prazer, uma coisa muito importante que eu faço questão de ler aqui. Abre aspas, palavras do próprio Freud.
deve ficar bastante claro que a incerteza de nossa especulação foi grandemente aumentada pela necessidade de recorrer à ciência da biologia. A biologia é verdadeiramente uma terra de possibilidades ilimitadas. O Freud afirma: podemos esperar que ela nos forneça as informações mais surpreendentes e não podemos adivinhar quais respostas ela nos trará em algumas dezenas de anos. Elas podem ser de um tipo que derrubará toda a nossa estrutura artificial de hipóteses. Fecha aspas. Então, o Freud, em 1920, estava dizendo que seria uma necessidade, não é uma escolha, não é um gostaria, não é um poderia. O Freud está falando a psicanálise tem uma necessidade perante a grande quantidade de dúvidas e incerteza que nós tivemos das nossas teorias, dos nossos métodos de pesquisas clínicas. Então, nós temos uma necessidade de recorrer à ciência da biologia, ou seja, a ideia da biologia para trazer fundamentação para os nossos conceitos, para aquilo que nós percebemos na pesquisa clínica. Precisamos de evidência para fundamentar. Quando eu, Freud, falo de repressão, quando eu, Freud, falo de mecanismo de defesa, eu preciso agora, tenho uma necessidade de recorrer à neurociência, de recorrer ao que ele chamava de biologia, para fundamentar o que eu chamo de repressão, para fundamentar o adoecimento do paciente na clínica, para fundamentar a prática, a condução que eu estou fazendo do meu método. E aí ele diz que a biologia é uma terra, né, de possibilidades ilimitadas. E ele vai dizer que as respostas, ou seja, a partir do momento que nós pudermos contar com a biologia para fundamentar as nossas técnicas, as nossas teorias, nós poderemos encontrar muitas hipóteses, muitas respostas, fundamentações para as nossas técnicas que vão derrubar, ou seja, que desconstruirá, que questionará a estrutura que nós temos feito de tratamento psicanalítico, a estrutura que nós temos conduzido os nossos pacientes. Poderá acontecer. O interessante do Freud é que ele não teme isso. O Freud não corre disso. O Freud reconhece que isso precisará acontecer. O Freud percebe essa necessidade em 1920. E a pergunta que eu sempre faço para os psicanalistas que se opõem a esse diálogo com a neurociência é: se o próprio Freud, que criou esse método de tratamento, reconhece essa necessidade, pede e espera por esse conceito, esse diálogo, essa intersecção com outros campos do conhecimento, por que que nós, enquanto psicanalistas, posteriores ao pai que criou essa abordagem, queremos nos ater, queremos rebater esse diálogo? Se o próprio Freud, que criou a teoria, já percebia essa necessidade. Então, não acho que cabe a nós fazermos essa decisão. Não acho que cabe a nós lutarmos contra esse diálogo. Cabe a nós reconhecermos que determinadas teorias, determinados estudos científicos trazem evidência para os nossos métodos. E com isso, como o próprio Freud disse, pode desconstruir, pode abalar um pouquinho aquilo que nós temos como técnica, aquilo que nós temos como prática em psicanálise. Então, recebendo e consolidando com vocês essa autorização e esse reconhecimento do próprio Freud, nós podemos, então, adentrar no que a neurociência tem trago para nós a partir dos estudos neuropsicanalíticos do que é, tá? De quais são as fundamentações, os estudos, os dados empíricos que nós temos coletados sobre as técnicas e os conceitos da psicanálise.